Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje que está em Lamentações 3, até o versículo 5, que diz assim: Eu sou homem e vi a aflição sobre vara de sua ira. Guiou-me e fez caminhar em trevas e não em luz. Sim, contra mim voltou e mexeu a sua mão todo dia. Fez envelhecer minha carne e minha pele quebrantou os meus ossos. Edificou o baluarte contra mim e me cercou de amarguras e de fadiga. Então, irmãos, eu poderia continuar lendo ainda Lamentações para vocês. Lamentações de Jeremias. Então, se a gente analisa a palavra de Deus, a gente vê que da mesma forma, muitas vezes nós estamos passando pela restauração, digamos assim, a restauração do Senhor, a libertação. Porque o Senhor, Ele tem grande misericórdia. Então a gente vê também que não é só nós, mas que os servos de Deus, que foram deixados seus nomes aqui como Jeremias, que aquele vem e se lamenta: Senhor, o Senhor colocou uma aflição, sua vara curta veio sobre mim e me deixou nas trevas. Eu fui atormentado dia e noite. Então ele chora, ele fala que Deus esqueceu ele, que ele está sofrendo muito, e ele reconhece que ele sofreu porque ele errou. Então hoje, quantas vezes a gente erra também? É que muitas das vezes a gente não quer obedecer. Deus está sempre falando. A pessoa sabe o chamado que tem. E o que ela faz? Ela não cumpre o chamado. Ou às vezes ela se desvia para um outro lado. Ela não fica focada no chamado de Deus. Então ela recebe setas do inimigo e leva ela para ver, para se interessar por outras coisas. E vai deixando o chamado de Deus de lado. Aí o Senhor vem com vara curta. Aí a gente chora, aí a gente se lamenta, a gente se humilha. Então Jeremias, no versículo 22, do 3, do 22, diz assim: As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, pois as compaixões dele não se esgotam. Então o Senhor sabe, eu sempre digo, o Senhor, ele vai pelejar pela minha e pela tua vida com vara curta. Mas contudo ainda ele não te entregará à morte. Porque ele sabe que se ele pelejar por mim e por você, você vai se voltar para o Senhor. É um tempo que nós estamos vivendo. É um tempo que nós estamos vivendo os filhos rebeldes. Isso aqui é a palavra para o filho rebelde, que não está obedecendo. Porque a palavra de Deus fala primeiro Provérbios, não fala? Que temei a Deus. Primeiro, você quer ser sábio? Tema a Deus. Temer a Deus é o que? Fazer a vontade dele. Você quer sabedoria? Você só vai conseguir achar sabedoria lendo a palavra. Se você tem temor e você obedece, você vai ler a palavra. Aí você vai encontrar sabedoria. A sabedoria é a palavra. A
palavra de Deus é que Jesus nos deixou, o ensino que Jesus nos deixou. Mas, contudo, o Senhor é bondoso e misericordioso. Então, a gente sofre, a gente chora, e o Senhor deixa a gente um tempo assim, para que a gente venha refletir. Aí você vai perguntar, Senhor, aonde eu errei? Senhor, aonde eu dei brecha? Aí ele começa a te mostrar. E muitas vezes ele pode te mostrar em sonhos, assim como ele faz comigo. Muitas vezes, irmãos, ele não usa profeta. Por quê? Porque aonde que entra a misericórdia dele? Muitas vezes ele vai mostrar em sonho, ou ele vai levar um profeta lá no particular no teu ouvido, pela misericórdia dele. Para muitas vezes a pessoa não passar vergonha. Aí ele vai te mostrar em sonhos, olha, tá errando nisso, lascívia, adultério, mentira. E eu digo para vocês, irmãs, cuidem com a lascívia. Muitas irmãs estão caindo no pecado da lascívia. O pecado da lascívia é a sensualidade. É você vestir roupas muito chique, muito se achando toda poderosa, se achando toda linda, roupinhas apertadas, salto alto, andando toda sexy e não está percebendo. Está no pecado da lascívia. Muitas irmãs estão caindo nesse pecado, no pecado da lascívia. E os homens caindo no pecado da cobiça. Mas não é pela cobiça de bens materiais, às vezes cobiça pela outra irmã, tá? É a cobiça do adultério, porque se você cobiça, você também cai no adultério, porque Jesus disse o quê? Que se você olhar e se você cobiçar, você já está adulterando. Então vamos vigiar, irmãos, para que a gente não venha cair. Todos os dias vamos ter a humildade de dizer, Senhor, aonde eu estou errando. Jesus, me mostra onde que eu estou errando, Senhor, porque eu quero consertar os meus caminhos. Não adianta, irmão, às vezes a gente precisa se ajoelhar e dizer, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, você tem que saber em que pecado você está em que pecado você está errando para que você venha consertar. Não adianta você dizer, Jesus, perdoa todos os meus pecados. Aí seria tranquilo, né? A Jesus vai, perdoa e você continua pecando naquele pecado que você nem sabe aonde você está pecando. Por que você tem que saber o teu pecado? Para você parar de cometer aquele pecado. Então, a gente vê aqui quanto também Jeremias errou na presença de Deus. Jeremias era um rapaz novo. E ele se lamenta grandemente que o Senhor feriu a carne dele, fez ele envelhecer, quebrou os seus ossos, afadigou a sua vida, amargurou a sua vida. Ele se sentia na escuridão, porque ele cometeu pecados, assim como eu e você cometemos. Mas nós temos que cuidar, irmãos. A gente tem que vigiar para a gente não ficar pecando. Por isso que eu digo para vocês, ore ao Senhor, pergunte para Ele, Senhor, aonde eu estou errando. Então eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.